orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, nós te louvamos. Acreditamos que o Senhor preparou esse momento para nós e nessa hora queremos, Pai, nos conectarmos contigo, ter a nossa consciência toda focada, Pai, na tua presença, naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Queremos nos despir, Senhor, de tudo aquilo desse dia que de alguma maneira veio sobre nós, tentou nos sugar ou serviu como circunstâncias e situações que vieram sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, sobre o nosso dia. Nós nos despimos de tudo isso, Pai, de toda influência, até daquilo que veio sobre nós que não é do Senhor. Pai, para nos conectarmos contigo, que nessa hora a nossa mente, o nosso coração esteja totalmente voltada para ti. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Pedimos que o Senhor venha trazer sobre nós um renovo, nos dá, Senhor, sensibilidade para ouvir a tua voz, saber qual direção o Senhor quer tomar e juntamente contigo, Pai, nós trilharmos esse caminho. Te damos, Senhor, a honra, te damos, Pai, a liberdade para o Senhor fazer, Pai, dessa noite um momento seu, Pai. Que as nossas mentes estejam totalmente, Pai, agora livres para serem tocadas por Ti e conectadas contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ouvir mais sobre esse assunto. Vocês estão me ouvindo? Aqui para mim apareceu uma mensagem que a conexão está instável. Ok. E hoje a gente queria complementar um pouquinho aquilo que nós já falamos na semana passada, na quinta-feira passada. Eu queria começar dizendo, né, que aquilo que muitas vezes a gente acha, né, que eu não estou fazendo muito, eu não sei qual é o meu papel, o meu chamado, o que que eu preciso fazer. Muitas vezes a gente fica se debatendo nessa pergunta: qual é o meu chamado? O que que eu preciso fazer? E eu quero começar aqui, né, essa ministração aqui, já te falando que aquilo que você tem nas mãos, aquilo que você carrega, aquilo que você já recebeu, é ferramenta suficiente para você fazer aquilo que está ao seu alcance. E aí eu quero trazer um versículo para, como base disso que eu estou falando, aquilo que está ao seu alcance. Sabe o que principalmente está ao nosso alcance? A nossa comunicação. A gente pode, falar de vida e ministrar as pessoas, e você não precisa ser um seminarista, alguém que fez teologia. Isso tudo é importante, é bom, mas você não precisa conhecer todos os versículos da Bíblia para você falar de vida, declarar vida. E eu quero ler aqui em Provérbios 18, 21, que diz: a língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. E você provavelmente já conhece esse texto da Bíblia. A Bíblia tem a nossa boca, a nossa língua tem poder de vida e de morte. Eu posso simplesmente, com aquilo que eu falo, eu posso fazer com que uma pessoa ela fique a vida toda paralisada com uma palavra minha. Mas eu posso também fazer com que aquela pessoa, que eu seja ali algo impulsionando aquela pessoa para o alvo, para o objetivo dela. Eu posso fazer com que uma pessoa, com as minhas palavras, eu possa encorajar uma pessoa e levantar uma pessoa com as minhas palavras.
mas eu também posso matar com as minhas palavras. Gente, inclusive isso não é só, olha, a pessoa vai morrer espiritualmente, ou a alma dela vai ficar, né, apagada, triste. Não. A gente sabe que fisicamente também isso acontece. Quantas pessoas a gente tem notícias, tem informações que, por conta de cancelamento na internet, por conta de uma perseguição, né, por algo que ela tenha feito ou falado, ela começa a ouvir alguém falando mal dela e ela se entristece tanto que ela não quer mais viver. Então a gente sabe que isso acontece. E eu quero te dizer, começar dizendo que eu e você, nós somos responsáveis por trazer o céu para essa terra através das nossas palavras. Então, se eu tenho acesso ao céu, eu tenho acesso ao céu. Eu pego o que está aqui, o que está acontecendo aqui, o que está sendo falado aqui, o que está sendo feito aqui, e eu trago para a terra com as minhas palavras, encorajando alguém. Encorajar alguém, edificar alguém, eu estou fazendo com que o reino avance. Existem pessoas que estão muito feridas ao longo da vida por coisas que aconteceram na infância, por coisas que aconteceram no ambiente religioso, né, na sua igreja. E muitas vezes essas pessoas elas precisam apenas de um empurrão, de uma palavra, que alguém levante ela e diga: não, peraí, você tem valor sim. Nossa, você é tão importante. Nossa, eu gosto tanto quando você fala sobre isso. Eu gosto tanto quando você faz isso. Isso é tão importante. Sabe? E às vezes a gente. Ah, mas se eu falar, a pessoa vai ficar achando que. Sabe? A palavra profética nem sempre vai mudar, dando uma direção nova para a pessoa. Mas muitas vezes aquilo que você acha tão pequenininho pode dar direção para a pessoa quando você simplesmente levanta uma pessoa que está caída. Então, se existe alguém que está depressivo, que está ansioso, que se vê, que tem o seu alto valor abaixo demais, sabe, a sua autoestima tá baixa demais, ela não conhece a sua identidade, e você chega e fala assim: Uau, eu tô vendo que você uma pessoa que nasceu para libertar. Eu vejo que você é um libertador. Eu vejo que você é um ativador. Eu vejo que você é isso. Quando a gente faz isso, parece tão simples, mas isso tem o poder de dar vida. As suas palavras podem gerar vida. E sabe, muitas vezes a gente se abstém de. Por quê? Por medo. Ai, o que que vai pensar de mim? Ai, a pessoa está esperando uma palavra profética, assim, daquelas que muda a vida toda. E por que você acha que isso não muda a vida, né, da pessoa? Muda. Às vezes a gente não sabe as dores que a pessoa carrega, as dores que a pessoa está vivendo naquele momento, né? Então, uma palavra pode mudar tudo. Quando eu trago o que o céu está fazendo. Uma palavra profética é algo que faz com que eu estou traduzindo aquilo que o céu está fazendo. Eu não estou interpretando o céu, eu estou traduzindo o céu. Então, quando eu traduzo o céu, eu pego aqui o que está aqui, assim na terra como no céu, eu pego o que está aqui no céu e trago para cá. E isso, gente, tem o poder de mudar tudo, é sobrenatural. E muitas vezes, como eu falei, a gente se abstém disso por medo, ai, eu não tenho coragem, ai, o que que vão pensar de mim, né? E eu quero te lembrar, Mateus 25, 14 a 30, eu não vou ler tudo aqui, mas Mateus 25, de 14 a 30, fala da parábola dos talentos. Sabe, às vezes a gente pensa assim, eu não sei o que que é para eu fazer, eu acho que eu não tenho, Deus não me falou meu chamado, né? Isso eu vou falar, que eu sei que não foi só eu na minha vida, que boa parte da minha vida cristã, eu passei perguntando qual é o meu chamado, o que que eu tenho que fazer. E às vezes a gente gasta tempo demais pensando isso, e é louvável a gente querer saber o nosso chamado, claro, mas às vezes a gente está querendo saber o nosso chamado, que alguém fale pra gente o nosso chamado, que alguém traduza pra gente aquilo ali.
Claro, e pessoas são usadas também para falar sobre a nossa identidade, nosso chamado. Mas sabe, aquele que nos criou, nos formou e que tem o exato tom, sabe? Ele tem a linha exata de onde você precisa alcançar, ele quer te falar qual é o teu chamado. Mas antes disso, principalmente, a gente tem ide por todo mundo, pregar o evangelho. Isso é chamado para todo mundo. Se eu não estou fazendo isso, e aí eu estou querendo saber qual é o meu chamado, vai, vai, você não precisa. Ah, mas eu já tenho filho, não dá para eu ir para a África. Não, ninguém está falando que você tem que ir para a África, para o ID. É onde você está, onde você trabalha, na sua casa, na sua igreja, ide. É, curar enfermos, onde você está. Num áudio, numa mensagem, né? E às vezes a gente fica assim, problematizando as coisas. Ah, não, isso aí eu tenho que fazer um curso de cura para saber como é que cura, para depois. E o ponto principal aqui é se relacione com o Espírito Santo, que ele te ensina todas as coisas. E isso é o principal. Eu vou ler aqui agora, Mateus 24, 24. Mateus 24, 24 diz assim: Pois aparecerão falsos cristãos, falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Você está entendendo que até nós podemos ser enganados se nós não nos relacionarmos com a fonte? Então, uau, é maravilhoso, gente. Receber palavra profética é bom demais, né? Quem é que não gosta? Será que se alguém aqui não gosta, me fala, eu não gosto, Ana. De repente, se você não gosta, é porque de alguma forma você teve um trauma em relação a isso, né? Mas todo mundo gosta de receber uma palavra profética. Isso é maravilhoso. Porém, a palavra profética para a nossa vida principal vem do nosso relacionamento com Ele. E vem desse lugar onde eu quero ouvir a sua voz, como na semana passada nós falamos de João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu quero ouvir a voz do meu pastor, do meu pai, para eu declarar sobre as outras pessoas, para eu profetizar sobre a vida das outras pessoas, mas principalmente para eu me relacionar com ele e eu não entrar em confusão na mente, sabe, por conta de falsos ensinos, falsos profetas, falsos cristos. Já tá estourando um montão de coisa assim, né? Tá estourando um montão de coisa assim que, nossa, isso aí tá bem esquisito, esse ensino aí. Só que tem tanta gente caindo nessas coisas. Tanta gente, sabe por quê? Porque não se relaciona com a fonte. E a parábola dos talentos, eu comecei a falar aqui, vou voltar aqui na parábola dos talentos. A parábola dos talentos, é, eu quero ler aqui só o finalzinho dela, eu quero te encorajar depois a ler todo esse texto. Está em Mateus 25, do 14 ao 30. O finalzinho aqui diz: O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10, pois a todo que tem mais será dado, e terá uma grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nossa, isso parece, uau, é muito pesado, né? É muito pesado. Joga ele no inferno, joga ele lá. Mas sabe, quantas vezes a gente recebeu talentos do Pai e a gente não usa os talentos que a gente recebeu? Ou então a gente não quer saber qual é o talento que a gente tem. Ah, eu quero saber, mas se você quer saber assim da boca de um profeta, que o profeta te fale, mas você não se lança aos pés do Senhor para ouvir dele, né? Deus, quais são os talentos que eu não estou conseguindo perceber aqui, que eu não estou conseguindo entender?
né? E eu não lembro se eu já falei isso aqui, gente, mas se eu falei, você me perdoa, mas eu sei que tem gente também que de repente não estava no dia que eu falei, ou se eu falei no grupo de mulheres, agora eu já não lembro mais. Mas imagina um pai que que assim, trabalhava como porteiro de manhã, à tarde ele ia buscar a criança de van na escola e à noite ele fazia serviço de segurança. 3 turnos. O cara fazia 3 turnos. O pai, assim, ó, ralava. Aí, o filho dele, Gabriel aqui, o filho desse homem que trabalhava 3 turnos, ele, pai, aí o pai tava ralando para, o objetivo do pai era, tô trabalhando em 3 empregos, eu tô mandando dinheiro, eu tô pagando já uma faculdade lá em Stanford, em qualquer faculdade, assim, bem cara, para que o meu filho faça essa faculdade de medicina lá nessa faculdade. Aí o Gabriel cresce, chega o momento dele fazer vestibular e qualquer coisa, ele fala. Aí o pai fala: Filho, eu paguei Stanford para você fazer medicina lá, porque era o sonho do pai que o Gabriel fizesse. Aí o Gabriel cresce, tem lá a maturidade dele para ele fazer lá a prova, a faculdade e tal. Aí o Gabriel, pai, que absurdo é esse? Você decide a minha vida. Você, tudo bem, gente, que olhando para o natural, realmente, né? O filho, o pai já foi lá e direcionou, o filho vai ter que fazer medicina, vai ser assim. Mas pensa, o pai trabalhou a vida toda para que o filho tivesse uma boa faculdade, já tá paga. Aí o filho fala assim: Eu não quero, pai. Eu não quero. Não importa se você já pagou. Vai perder teu dinheiro porque eu não falei para você fazer isso. Eu não quero. Vai ser a minha vida toda. Eu vou ter que fazer medicina porque você quer? E o filho não quer nem, não quero nem saber, pai, como é que é essa faculdade. Nem quero saber como é que é a medicina. A gente acha absurdo isso, né? Só que a gente faz isso com Deus muitas vezes. A gente muitas vezes não quer saber qual é o propósito dele para nós. A gente não busca e não é revelação com o profeta, sabe? Como eu falei, isso é muito legal, é muito importante, porque os profetas eles muitas vezes alinham coisas importantíssimas. Mas de nada adianta se eu não me relaciono com Deus. Porque, inclusive, essa palavra que eu li em Mateus 24, se vem um falso profeta, eu facilmente me confundo com aquilo ali, acho que é de Deus e não é. Porque eu preciso que o Espírito Santo fale dentro de mim e testifique aquilo ali. Então, é muito importante que eu saiba os dons que Deus me deu. Mas eu quero te dizer, Ana, não estou sabendo ainda, não sei qual dom que Deus me deu, mas eu vou te falar. Já tem um dom aí que você pode ter certeza que você tem. Falar de Jesus. Ser testemunha, ser carta viva. Falar de Jesus. Onde você está, onde você. Não precisa ser, eu tenho que ser missionário na África, tenho que ser missionária na Europa. Não. É missionária aí, no teu bairro, na padaria, na tua casa, sendo carta viva, sendo testemunha de Jesus. E outra, ide por todo mundo, curar os enfermos, orar pelas pessoas. Manda um áudio de oração para alguém, olha, eu vou orar aqui por você agora. Ou orar mesmo, não é só. Às vezes a gente tem aquele costume, alguém fala assim, eu peço oração porque eu tô assim, assim. Aí todo mundo vai lá e bota a mãozinha. Será que 100% das pessoas que botam a mãozinha que vão orar, elas oram mesmo ou elas acham que esse ritual de botar o emoji da mãozinha, a oração já foi concluída? Não é assim que funciona, né? A gente sabe que a gente precisa orar, não é só assim, ó, minha intenção que eu queria orar, não, a gente precisa orar pelaquela pessoa. Então, a gente pode orar, a gente pode falar de Jesus para as pessoas. E eu quero te dizer também, agora, de forma específica, como eu li aqui em Provérbios 18:21, né, logo no início, que você pode, dentro da sua possibilidade, você pode construir com as suas palavras. Então, o profetizar, eu lembro que em 2020, quando eu estudei, e comecei a estudar sobre o profético, né, ter esse conhecimento do profético, a primeira coisa que eu aprendi, além da renovação da mente, foi speak life, fale de vida, gere vida. E eu comecei a entender que as minhas palavras tinham mais poder do que eu imaginava. Então, às vezes, a gente.
Alguém fala alguma coisa e a gente vai lá, a gente ouve aquela pessoa falando aquilo, a gente vai lá, e a gente fala, não, eu quero declarar a vida sobre você, eu quero declarar isso, isso, isso. Não, a gente vai lá e só ouve aquilo ali, a pessoa se depreciando, ou a pessoa tendo ideias erradas. Então, declare vida. Primeiro, sabe, quando a gente entende o poder das palavras, de fato, o que que as palavras podem gerar na nossa vida, a gente começa a se mover de uma forma diferente. Então, eu não sei, tem mães e pais aqui, mas tem filhos. Talvez você não seja mãe e pai ainda, mas você é filho ou filha. E sabe, algo que a gente às vezes cresce numa situação e não percebe? E aí repete aquilo, transfere isso para os filhos. De repente você ouviu isso na sua infância. Você é burra, hein? Nossa, você é lerdo, hein? Às vezes você já ouviu isso na sua infância. Nossa, você perde tudo. Tudo você perde. Impressionante. Perde o casaco na escola, perde não sei o quê, perde a mochila, tudo você perde. Sabe, essas palavras, elas geram morte, principalmente para uma criança, mas para adulto também, gente. Porque a gente tem um fantástico dom de gravar coisas negativas. Agora, a positiva é difícil. Às vezes a pessoa tem que falar 5, 10 vezes para você saber que você, olha, você é muito boa nisso aqui. Às vezes a pessoa não pega aquilo ali, mas se uma vezinha a pessoa der a entender que você é burra, você grava. Então, talvez você tenha escutado ao longo da sua vida: você é burro, hein? Você é burra. E você, de repente, não sei se você já fez terapia ou você já parou para pensar nisso, o poder que essa palavra que você recebeu lá na tua infância tem. Às vezes, assim, você é burro, você perde tudo, a pessoa, ela internaliza aquilo ali e a gente faz aquilo acontecer, de acordo com o que a gente está pensando. Se eu penso que eu sou burro, eu não consigo passar numa prova. Então, sabe, tudo faz cooperar. Então, a importância de nós, filhos e filhas que ouvem a voz do Pai, trazerem o que o céu está falando sobre a vida daquela pessoa para cá e falar: olha, eu vou gerar vida nessa pessoa. E eu, como eu falei, eu comecei a entender o poder disso. Palavra profética, começa assim, gerando vida, declarando vida sobre as pessoas. E aí, às vezes, você fala assim, não, mas o que que eu vou falar? Eu vou inventar alguma coisa? O que que você está vendo na pessoa? E aí, eu acho que na semana passada eu até falei sobre isso. O principal objetivo da palavra profética é extrair ouro, ouro. E muitas vezes a gente facilmente, muitas vezes não, sempre, facilmente, a gente consegue enxergar o lixo. A gente consegue enxergar, tá com cheiro ruim. Tudo podre. O pecado da pessoa é bem fácil a gente perceber. Agora, aquela coisa que a pessoa tem, que Deus deu a ela, e que tá lá dentro dela, que ela não tá conseguindo colocar, manifestar aquilo porque ela tá cheia de lixo dentro, a gente não consegue enxergar facilmente. Sabe como a gente consegue enxergar facilmente? Quando a gente traz o céu para a terra. Quando a gente se conecta com o Pai. Pai, o que que é que você acha dessa pessoa? O que que é que você diz sobre essa pessoa? O que que é que essa pessoa é para você? E às vezes é mais fácil a gente, inclusive, amar essas pessoas que às vezes nos aborrecem. Sabe? Aquelas pessoas que nos irritam. Pede ao Pai. Eu acho que na semana passada eu até falei isso, né? Pede ao Pai, Pai, me mostra quem essa pessoa é para você. Eu quero amar essa pessoa como você ama. Porque o objetivo da palavra profética principal é amar. E eu vou mostrar o amor de Deus para essa pessoa através do meu amor, através das minhas palavras, através do que eu estou aqui manifestando. Então, se a pessoa está traindo, uma pessoa está traindo a mulher, aí eu falo assim: eis que te digo que se você continuar traindo a sua mulher, você vai se dar mal. Gente, quem é que não sabe isso, né? O cara que tá fazendo isso, a mulher que tá fazendo isso, ela sabe, né? Opa, me contou uma novidade, hein? Ah, não tô sabendo disso. A pessoa já sabe, né?
que está fazendo pecado, ela já sabe qual pecado ela comete. E você vai se dar mal nisso aí. Quem não sabe que a pessoa se dá mal se ela continuar nesse caminho? Também já sabe. Você vai declarar vida. Ah, Ana, então peraí. Quer dizer que Deus vai me mostrar uma traição e eu vou falar: você é maravilhosa, você é tudo de bom. Eu vou declarar que Deus te fez para ser santo, que Deus te fez para viver em santidade, obedecendo aquilo que Ele diz ao teu respeito. Você tem uma identidade de filho. Eu vou chamar à existência aquilo que não existe como se já existisse, que no reino já existe. Então eu estou puxando o que está aqui, lá no céu para a terra. Então eu vou declarar aquilo que está dentro da pessoa, né? Então, então quer dizer que eu nunca vou ver nada de ruim? Sim, eu já vi coisa ruim. Várias vezes eu já vi coisa ruim. Mas eu vou falar assim: olha, eu sei que você faz uma coisa ruim. Eu sei que você está vivendo uma coisa ruim. Não, o que que o pai está querendo fazer? Provavelmente é o inferno que está querendo dizer que a pessoa está vivendo um tempo. Para a pessoa ficar mais perturbada ainda. Ai, alguém está falando que eu fiz uma coisa ruim. A pessoa já sabe. O que a gente precisa fazer é tirar essa pessoa disso. E como é que eu tiro a pessoa disso? Opa, tem esperança para aquilo que você está vivendo. Existe algo que Deus colocou dentro de você que é específico, que está aguardando você se revelar como filho, né? Então eu preciso mudar aquilo, o ambiente, aquilo que de alguma forma eu tô vendo no negativo, eu preciso trazer o positivo para isso. Porque é isso que o céu faz. O céu não fala assim: ah, pecador, agora você vai morrer no fogo do inferno. Não, eu preciso. Estamos aqui há tempo. A pessoa não morreu, então há tempo. Há tempo para que ela mude de vida, para que aquela situação seja alterada na vida dela, que ela seja transformada. Então eu preciso gerar isso. Uau! Nossa, essa pessoa está vendo isso em mim. Eu quero ser isso. Eu quero ser isso. E eu não sei se vocês já vivenciaram isso ou se vocês já ouviram isso, mas quantas vezes eu já vivi uma situação assim de eu não estou vendo, ou às vezes nem que eu não estou vendo. É é uma palavra profética que muitas vezes ela não é algo que vai acontecer naturalmente se eu não falar. Eu posso criar, ser co-criador. Então, eu estou cooperando com o Espírito Santo naquilo que ele quer fazer. Eu ouvi algo e eu vou declarar, eu vou gerar, é uma semente aquilo ali. Então, eu preciso falar, eu preciso gerar, né? E existem palavras que acontecem quando alguém fala. Acontecem quando alguém fala. Porque existem palavras que Deus chama os cooperadores para que eles façam parte daquela palavra e gerem, sabe? É igual um bebê, ele não é gerado sozinho, só por uma mulher ou só por um homem, né? Precisa de dois fazendo parceria. Então, da mesma forma, existem palavras específicas que Deus quer que você gere na vida de outras pessoas, sabe? Que você seja esse canal trazendo o céu para a terra, né? E esse a gente não está falando nem tanto assim de entrando em ensino do profético, mas é um encorajamento para que eu e você, a gente não esqueça qual é o nosso papel, né? O nosso papel é gerar vida, inclusive através das nossas palavras, né? E quando, como eu falei, às vezes você ouviu lá, você é burro, né? E você transfere isso para o teu filho, para tua filha, porque isso foi natural para você. Perde tudo, né? E quando a gente começa a viver nesse caminho, nesse trajeto de falar de vida, aquilo começa até a fazer mal pra gente. Quando a gente vai pronunciar que alguém fala alguma coisa ruim de alguém, opa, aquilo pode até sair da minha boca, mas aquilo vai, eu vou na mesma hora eu vou tentar corrigir porque aquilo não vai mais fazer sentido para aquilo que eu estou vivendo. Eu estou trazendo o céu para a terra e eu sou um agente do céu, né? Eu faço parte do reino e fazer parte do reino é assim, ó, vou aproveitar depois que Jesus vier me buscar, eu vou. Não, é aqui nessa terra, sendo agente do reino, né? E como filhos do rei, nós temos esse dever
de trazer o céu para a terra. É, dever, mas não, eu não estou falando no sentido de, ó, você tem a obrigação ali de vai trabalhar. Não, é como filho, naturalmente, como eu já até dei exemplo aqui do Silvio Santos, né? A filha do Silvio Santos, ela naturalmente fala da Jequiti, porque ela ama o pai e ela ama tudo do pai, né? Então, eu quero finalizar aqui para Gabriel e Bruna, né, trazerem ali o coração deles também para aquilo que o Espírito Santo tá querendo fazer aqui hoje, no nosso meio. Eu quero finalizar dizendo isso, que eu e você fomos comissionados pelo céu como tradutores, não como intérpretes. Eu vou tentar interpretar o que que o céu está fazendo. Não, tradutor. O céu está falando isso, eu vou falar isso aqui. Ana, mas eu não sou profeta, eu não entendo de profecia, eu não. Comece gerando vida, usando a sua boca para declarar vida. Não, irmão, tem um irmão da tua igreja ou algum familiar teu falando, já sei que eu não vou passar nisso aqui. Já corta aquilo ali, já. Não, olha só, você é agente de milagres, inclusive. Já declara vida. Não, eu quero declarar vida. Eu quero declarar que você é sábio. Eu quero declarar que você tem a sabedoria do alto. Eu quero declarar que o Senhor está com você. Então, comece a gerar vida. Gente, precisa ser profeta para fazer isso? Não precisa, não. E a gente, às vezes, se abstém por pouco, né? Não vou fazer isso porque, ai, que a pessoa vai achar que eu sou bitolado. Desculpa, mas eu quero te dizer que se o teu pensamento continuar nesse sentido de vai parecer que eu sou bitolado, você não vai encontrar o propósito, o chamado e tudo mais por conta de medo. E você vai continuar parado, dando voltas e voltas sem sair do lugar. Porque quem se move no propósito que Deus tem, arrisca. A fé soletra risco. E para eu caminhar em fé, ouvindo o que o céu está dizendo e fazendo, eu preciso agir, andar em fé, sem me preocupar com o que vão pensar. Reputação do lixo mesmo, né? Acho que eu contei, né, esses dias eu fui entregar um cartão para um menino no mercado. Uma imagem profética, né? Para um menino no mercado. E, e assim, agora eu já não tenho mais vergonha. Mas eu era muito tímida, assim, muito envergonhada. E aí, quando eu fui entregar, né, aí eu me lembrei, né, eu falei assim, meu Deus, tipo assim, não é a mesma pessoa, porque eu sempre fui muito tímida. Nunca fui falante desse jeito aqui, nunca fui. E principalmente falar pra alguém. Abaixava a cabeça, assim, chegava alguém perto de mim, eu, tipo assim, ficava morrendo de vergonha. Ai, tomara que essa pessoa não fale comigo. Bicho do mato, total, gente. E o Espírito Santo, quando a gente fala assim, Deus, eis-me aqui, eu quero ser tua testemunha, eu quero fazer aquilo que você quer que eu faça. Eu quero ir onde você quer que eu vá. Eu quero falar o que você quer que eu diga. Aí, abre mão completamente ali da tua reputação, porque você quer ser usado, né? Eu não contei na semana passada, mas vou encerrar agora mesmo, contando só isso. Uma vez eu estava indo. Eu não sei se eu já contei alguma vez, tá? Mas tem gente aqui que não entrou, então eu vou repetir. Uma vez eu estava indo trabalhar e Deus falou assim: vai tomar café nesse mercado. Era um mercado assim, 2 andares, aí a parte do café era na parte de cima. Vai tomar café nesse mercado. E eu pensei, acho que é a minha carne, eu que tô querendo tomar café, né? Aí o Espírito Santo continuou: vai tomar café nesse mercado. Aí eu já sabia, já conhecia a voz dele. Eu falei, amém, ele tá falando pra eu ir. Fui lá. Aí tomei meu café, bem tranquilinha, e nada. Ele não falava nada. Falei, Deus, o que que é que você queria que eu viesse aqui, né? E aí eu tava sentada numa mesa, acabei de tomar café, ia colocar a bandeja no lugar lá, no lixo. E aí o Espírito Santo falou assim: vai lá na caixa do mercado. É a caixa da padaria do mercado, né? Vai lá na caixa. Aí eu, tá, mas é pra falar o quê? Aí ele só repetia, vai lá na caixa. Aí eu vou chegar lá na frente dela e vou ficar com cara de pateta, né? Que eu não sei o que que é pra falar. Mas fui lá. Cheguei lá na frente dela e eu ainda não sabia o que que era pra falar. E eu falei, Deus, e agora? Que vergonha. E aí ele falou.
Pergunta se ela acredita em mim. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que isso deve ser total da minha cabeça. Que clichê, né? Você acredita em Deus? Era a forma que ele queria que eu começasse. E aí, eu costumo dizer que a palavra profética, muitas vezes é assim, você vai puxando uma linha, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Você tem que arriscar. Você tem que arriscar. Porque eu vou te dizer, se você não arriscar, você não vai fazer nunca nenhuma. Nunca. Você tem que arriscar. Ana, como assim arriscar? Pode ser que seja, pode ser que não seja? Começa fazendo com uma pessoa que é bem próxima de você. Nossa, eu senti te mandar esse louvor, senti te mandar aqui esse versículo. Concluindo a história, cheguei na frente dela e perguntei: você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Aí ela: acredito, por quê? Eu não sabia ainda o que que era para falar. E aí ela falou: "Pô", ela ficou olhando pra minha cara assim, né? Por que você tá falando isso? Aí eu, por quê? Aí começou a sair. Quando eu falei por quê, começou a sair. Porque Deus está falando pra você. Zero pensei naquilo ali. Eu não pensei, só saiu. Você tem certeza que é do Espírito Santo? Você nem pensou naquilo ali. Saiu. Falei, porque o Espírito Santo está dizendo, e parecia clichê o que eu estava falando. O Espírito Santo está dizendo que, ainda que ninguém esteja aqui te vendo, ele está dizendo para você: eu te vejo. Eu reconheço você. E talvez a sua recompensa não seja aqui nesse lugar, mas ele vai te recompensar por tudo que você está fazendo. Na sua vida, no seu trabalho, ele vai te recompensar. Eu falei isso pra ela, a mulher começou a chorar. Aí ela, meu Deus, você ouviu meu pensamento? Porque eu acabei de pensar isso. Eu falei, uau, glória a Deus. Gente, você entende que parecia clichê. Se você chega em qualquer pessoa do mercado, você fala assim: olha, Deus está falando que Deus está te vendo. Um trabalhador normalmente fala assim: eu não sou visto, o meu chefe não me reconhece. Vai valer para um montão de gente, não vai, gente? Parece uma palavra clichê. Mas você entende que naquele momento, para aquela mulher, ela tinha acabado de pensar aquilo ali. Ela pensou aquilo ali naquele momento e Deus foi lá e respondeu a ela: olha, eu estou te vendo e talvez a sua recompensa não seja aqui. A mulher começou a chorar, me abraçou. Ela falou assim: meu Deus, como é que você sabe disso? Eu falei: então, lembra que eu te perguntei? Você acreditava em Jesus? Jesus me falou. Aí o Espírito Santo pediu para ser específico. Jesus, não é Deus. Jesus me falou. Porque muitas pessoas acreditam em Deus, nem todas conhecem Jesus. Então o Espírito Santo falou: Jesus te falou. E aquela mulher, ela foi, teve um encontro com Deus naquele momento ali, com uma palavra. Que eu tive que deixar o medo completamente de lado, no meio do mercado, né? A mulher ia. Eu, de vez em quando, ia naquele mercado, a mulher ia falar assim: aquela ali é louca, que do nada vem aqui falar com os outros, né? Ó, a minha reputação no lixo. E é isso. A gente precisa. Você quer treinar? Chama alguém lá do grupo que é teu amigo. Chama a gente, ó, o Gabriel, a Bruna, eu. Chama o Abner. Chama a gente, ó, eu senti isso. Isso é treinamento. Sabe? Isso é um treinamento. Num ambiente seguro. Não vai chegar, às vezes, se você nunca fez, treina com pessoas conhecidas ali. Mas do nada, não vou falar qualquer coisa, declara sobre a vida da pessoa alguma coisa. E o Espírito Santo vai começar a fazer, a puxar a linha. Você vai começar a puxar a linha e vai sair. Né? É isso, Bruna, Gabriel. Glória a Deus. Não, então, eu estava pensando aqui enquanto você falava, né, Ana? É, o que que acontece? Tem muita confusão com relação ao profético, porque a gente aprendeu que o profético é como se fosse algo já pré-determinado. Na verdade, a gente escuta muito que está escrito que vai acontecer assim, assim, assado. A Bíblia diz que a nossa vida, ela está escrita, né, no livro de Deus. E Deus planejou a nossa vida desde o início, né? Só que o que que acontece? O que Deus planejou e o que está escrito para nós não vai ser imposto, não vai ser forçado. Não é porque está escrito que vai acontecer. Então, quando a gente profetiza, a gente está, é o que a Ana falou, a gente está co-criando com Deus, está criando juntamente com Ele. As coisas não vão acontecer automaticamente, tá? E quando eu falo isso, eu estou dizendo que às vezes a gente gosta, né? Eu percebo uma. Não tem jeito, gente. Eu preciso entrar nesse assunto, né? São duas coisas que eu nunca consigo deixar de falar. É sobre fé e sobre escatologia, final dos tempos.
A nossa crença de que o mundo vai de mal a pior e que as coisas vão piorar, e a gente usa Apocalipse, a gente usa Mateus 24 e vários outros versículos para dizer está escrito assim, assim, assado. É como a Ana falou, a pessoa está em adultério, então vai acontecer tal e tal coisa. A pessoa está nas drogas, então vai acontecer tal e tal coisa. Essas leituras deterministas, essas leituras fatalistas dos fatos, né, dos acontecimentos da nossa vida impedem a gente de focar no que Deus planejou. E é isso que a Ana está falando. Enxergar o ouro na vida de alguém, ou profetizar a vida de alguém, não é constatar. A gente fala muito isso aqui, né? É, profetizar não é constatar, é exatamente o oposto. É exatamente o contrário de constatar fatos que já estão ali pré-determinados. Então, a, a gente vê Jesus falando que sem fé é impossível agradar a Deus, tudo é possível que crê, né? O justo viverá pela fé. Porém, Paulo vem explicar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ouvir a palavra de Cristo. Não é avaliar as circunstâncias, não é analisar. Eu gosto muito de calcular, de projetar. Às vezes eu não consigo dormir porque minha mente simplesmente começa a calcular e projetar acontecimentos. E eu sou muito conectado em geopolítica, em política e em acontecimentos macro, e eu faço isso há muitos anos, né? E a gente começa a prever realmente. Não que seja espiritual isso, é simplesmente matemático. Você consegue ler as circunstâncias, ler os acontecimentos e prever. Nada disso é espiritual, é simplesmente previsão matemática, estatística, baseado naquilo que você sabe e você calcula que vai acontecer. Mas o Senhor não nos chamou para profetizar o que a nossa matemática consegue projetar. Esse é o ponto. E também ele não nos chamou a profetizar tudo aquilo que a gente lê na Bíblia que vai acontecer ou que está registrado como profecia, ou quando a gente analisa a vida de um personagem, sei lá, Jó, a própria Abraão, José e vários outros ocorrências até no Novo Testamento. O Senhor não nos chamou a calcular e prever os acontecimentos baseados nas experiências, nem mesmo de personagens bíblicos, que servem para a gente aprender, mas o objetivo primordial da palavra de Deus é a gente encontrar Ele, encontrar o coração dele, encontrar o desejo dele por trás de tudo que estava acontecendo nos relatos bíblicos ou na nossa história. Havia a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. E qual era essa vontade? E nem sempre essa vontade aconteceu, nem mesmo na vida dos personagens bíblicos. O nosso desafio é entender que nosso Pai é bom. E aí, quando a gente começou a reunião, antes de iniciar a gravação, Deus soltou uma chave. E Deus falou: ouvir a Deus tem tudo a ver com consciência de identidade. Tanto a identidade do Pai quanto a nossa própria identidade. A gente precisa escolher no que a gente vai crer. Se é na palavra de Deus ou no que os nossos olhos estão vendo. E a partir daí a gente vai entrar em parceria com o Espírito Santo. Não deveria, Ana, existir nenhum outro ministério na igreja a não ser o ministério do cooperador. Não deveria existir nenhum outro título. Cooperador, sabe? Nasceu de novo. Pronto, eu te unjo hoje, cooperador de Deus. A gente pode rasgar todos os outros títulos de apóstolo, profeta, pastor, bispo, reverendo, né? Presbítero, e a gente fica com cooperador. Nós fomos chamados para cooperar com o Pai, e muitas das vezes os crentes e os maiores influencers cristãos estão ajudando Satanás a criar a realidade que Satanás quer. E qual é a diferença entre profetizar alinhado com o coração do Pai e profetizar alinhado com Satanás? Tá travando aí ou tá saindo bem minha voz? Tá saindo bem? A diferença é que quando a gente fala alinhado com Satanás, a gente está falando alinhado a uma ilusão, algo que não existe. A gente está ajudando a criar uma realidade que não existia.
E quando a gente fala alinhado com o Pai, a gente está falando baseado em algo que realmente existe. Profetizar, Ana falou já isso também, mas eu quero chamar a atenção para esses pontos. Profetizar é ver algo que já existe no céu. E aí você força a existência na terra. É isso mesmo, forçar mesmo. É chamar a existência, é criar no físico. Deus um dia imaginou tudo que existe. Ele desejou tudo que existe. E ele falou: haja e ouve. Então, profetizar é acessar o que já existe no céu e declarar até que venha existir na terra. Agora, quando a gente se desconecta do Pai, começa a ver as circunstâncias, ver o que o diabo está falando, e lembre, o diabo sempre vai falar através da Bíblia. Ah, que isso, Gabriel? Ele não vai falar através do ateu? Não, ele vai sempre. As piores mentiras são construídas a partir de verdades distorcidas. Então não fica tão confiante quando você fala um versículo e pensa que ele significa uma coisa, porque você pode estar terrivelmente enganado. Satanás vai usar a Bíblia para poder desvirtuar a sua fé e fazer você acreditar em coisas que não são a vontade de Deus, nem para você, nem as pessoas à sua volta. Me saltou aos olhos um versículo que eu quero ler. Está em Lucas 18, versículo. Ele está falando da parábola do juiz Iníquo, e no finalzinho da parábola, no versículo 7 em diante, Lucas 18, versículo 7, fala assim: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Isso, Guilherme. Sabe, o Chris Walton, não sei se você já viu, mas o Chris Walton fala que ele não gosta dessa expressão. Eu também uso essa expressão, o reino de Deus agora e ainda não. Por que que a gente fala isso? Porque a gente sabe que Jesus ainda vai voltar, ainda vai plantar o reino dele físico, material, com governo à força e direto, e eu anseio por esse dia, mas a gente sabe que ele também fala que o reino já chegou. O reino já chegou. Inclusive, se eu não me engano, está logo aqui, perto da onde eu acabei de ler. Fala no versículo, no capítulo 17 de Lucas, no versículo 20 em diante, fala assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, meio que o futuro é incrível, mas o que importa é o presente. E o presente é possível que o reino de Deus se manifeste através da nossa fé em ação. Só que a fé vem pelo ouvir. E aí eu posso dizer também que ela vem pelo ver. Ela vem pelo perceber, ela vem pelo se conscientizar do que é o reino e do que o reino tem para aquela pessoa, para a tua vida, para aquela circunstância. Então não importa o que está acontecendo, o que estão dizendo, as previsões que você está fazendo ou que estão fazendo, não importa. Ah, Gabriel, mas em Apocalipse tem as pragas, as bestas, os selos, as iras e tal. A gente volta e Jesus prometeu: quando o filho digo a vocês que depressa lhes fará justiça, ainda que pareça demorado, embora pareça demorado, ele fará justiça. Não, mas no mundo tereis aflições. Tenha um bom ânimo, eu venci, a vitória já está liberada. A gente não pode buscar justificativas, nem na palavra de Deus, para se tornar incrédulo, ou para distorcer o caráter do Pai, ou para distorcer o caráter de uma pessoa. A gente vai olhar para a pessoa, os nossos olhos naturais vão mostrar algo, mas a gente vai perguntar, Pai, quem é essa pessoa? O que está escrito? Porque não está pré-determinado, está escrito e precisa ser trazido à existência através da minha e da tua profecia, das nossas palavras. As nossas palavras é que vão criar aquilo que Deus já determinou. Agora imagina se você fosse Deus e você dissesse assim: olha para alguém aí, pensa em alguém.
qualquer pessoa. E está escrito algo para a vida dessa pessoa, para toda a eternidade dessa pessoa. Deus já determinou isso. É isso que ele quer. Elisângela, o chave foi Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8, tá? Foram os textos que eu li sobre ele fará justiça, Lucas 18, 7 e 8. Mas imagina que Deus, ele escreveu algo para Ana, ou ele escreveu algo para Elisângela, para Bruna, para Adriana, né? Para o Guilherme, para o Denner. Deus escreveu algo para ele. Aí você está vendo, olha para alguém aí nessa chamada, olha para a foto de alguém. Ou olha para algum porta-retrato perto de você, ou lembra de alguém. Deus escreveu algo para essa pessoa. E ele está vendo essa pessoa vivendo outra coisa, porque Deus não é ditador, ele não é autoritário, ele não força ninguém a obedecer, ele não força ninguém a ser quem ele projetou aquela pessoa para ser. E ele espera de mim e de você que a gente entre em cooperação para posicionar essa pessoa na identidade dela e posicionar e adequar as circunstâncias da vida dessa pessoa à vontade boa, agradável e perfeita dele. E eu sei que às vezes é muito difícil, a gente que serve, a gente que trabalha ministerialmente, a gente vê a pessoa, vê o projeto de Deus para a vida da pessoa, vê que a vontade de Deus é a cura dela, a felicidade dela, e ela continua acreditando em várias outras coisas. E a gente tenta, 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 e não desanima, mas a maioria das pessoas escolhe a incredulidade. A maioria, na minha experiência, a maioria das pessoas escolhe crer que tudo vai continuar do mesmo jeito que está e ainda vai piorar. E não tô falando de não crente, não, tô falando de crente. Porque às vezes tem pessoas que não são crentes que são mais crédulos do que os crentes. O Randy Clark fala isso nesse livro aqui, ó, Guia Essencial para a Cura. Tem um capítulo que ele fala exatamente isso. Crentes incrédulos e não crentes crédulos. E às vezes é mais fácil o não crente acreditar do que o crente. Porque o crente descobriu que tem o livro de Jó na Bíblia e ele escolheu o livro de Jó para ser o norte da fé dele. Eu também vou passar pelo que Jó passou. E ele resolve acreditar naquilo ao invés de acreditar na cura de Isaías 53, ao invés de acreditar na provisão, sabe? Resumindo, eu estou sentindo algo muito forte em cima de mim, né? Eu não estava assim, foi quando a reunião começou, então eu creio que tem relação com a reunião. Na verdade, hoje, durante o dia, eu me vi confrontando as trevas, e hoje foi um dia muito incrível. Deus me abençoou com encontros muito bacanas com pessoas. Eu descobri frutos de pessoas que eu não conhecia e que eu pude trazer a existência do reino de Deus, trazer a existência do reino de Deus sobre a vida delas, e hoje Deus me permitiu, saber os resultados da minha ação por fé na vida de algumas pessoas. Outras eu pude levar pessoas ao hospital, pude ministrar cura, pude ministrar paz. Então eu tive um dia incrível, mas nesse momento eu sinto uma energia muito grande, eu sinto um liberar muito grande e a gente crê em transferência. A gente crê em transferência de unção. Gabriel, mas não basta crer na palavra para você ser ativado? É verdade, basta crer. Se você consegue ler a palavra, crer e receber todos os dons, todo o poder, todo o sobrenatural, toda a unção, vai, prega o evangelho, sabe? Ganha as nações para Cristo, mas também existe transferência de unção, também existe imposição de mãos. E eu, nesse momento, imponho as minhas mãos sobre vocês. Eu libero essa energia, eu libero esse poder, eu libero essa unção. É, e lembre, não tem a ver com mérito, não tem a ver com merecimento, não tem a ver com pagar preço, com fazer para merecer. Eu, eu, eu já fui muito amarrado por Satanás, muito preso, muito enganado por Satanás, por achar que eu precisava merecer, por achar que eu precisava me enquadrar em modelos, em padrões. E eu descobri que o justo viverá pela fé, que é a minha fé no que Deus fala, que me transforma em alguém justo. A minha santidade vem da minha confiança no que o meu Pai fala a meu respeito, não vem da minha performance. Essa frase, o justo viverá pela fé, está 4 vezes na Bíblia. Ela foi repetida 4 vezes. Depois pesquisa quais são as referências. Não é uma frase fraca, de pouca importância. O justo viverá pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Ouça a voz do Pai. Ouça a palavra de Cristo. Ouça o que ele está falando. Eu libero agora sobre a sua audição.
Sintonia agora com a voz do Pai, em nome de Jesus, sintonia. A gente poderia fazer aqui sala profética toda quinta-feira. A gente não vai mais ensinar, só vai fazer sala profética. E seria muito legal. Ia lotar. Toda vez que a gente marca a sala profética, tem mais de 60, né? Da outra vez, sei lá, nem lembro. Foi recorde. Foram muitas pessoas, né? E a gente ama fazer sala profética. É maravilhoso profetizar, porque não tem nada a ver com a gente, né? Eu não tenho superpoderes. A Bruna não tem, o Abra não tem, a Ana não tem. Mas eu prefiro trazer fundamentos para que você ouça a voz do Pai, sabe? E você aí que está assistindo, você ouça a voz do Pai. E essa voz vai ativar fé em você, e essa fé vai transformar a realidade da Terra numa realidade celestial. Amém? Bruna, se tiver alguma coisa para acrescentar? Eu queria compartilhar, né, uma palavra que está em 2 Coríntios 5, a partir do verso 16, para embasar o que eu vou falar. Está escrito assim, né? Ele mesmo é por todos, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, o nosso papel vai ser sempre, né, reconciliar aqueles que estão distantes do Pai. Como a Ana disse, né, o papel profético, e as pessoas, elas distorcem muito, porque elas ainda estão muito na velha aliança. E aí elas usam os profetas da nova aliança para embasar, muitas das vezes, os seus ministérios proféticos, que são fundamentados em acusações. Aqui, onde a gente mora, a gente experimentou uma situação e foi muito triste, porque é um ambiente de muita religiosidade onde a gente está, tem muitas igrejas, mas as igrejas são tomadas pela religiosidade, e eles vivem muito dessa questão do ministério profético, mas o ministério da velha aliança. Então, é tudo assim, na base da acusação, né? Se você não se consertar, o Senhor vai te colocar no leito. Se você não se consertar, a enfermidade vai devorar a sua vida, essas coisas assim. E aí, o que acontece? E naturalmente, quando essa palavra ela é liberada, às vezes ela realmente acontece, porque o poder da morte da língua está na nossa boca. A gente libera a vida, a gente libera a morte. E a gente precisa estar alinhado com o céu, alinhado com o que o Pai está fazendo, o que o Pai está falando. E muitas das vezes a pessoa ela acredita naquilo que foi liberado, até como sentença sobre a vida dela, e a gente vivenciou isso aqui com um rapaz, né? Que ele era do tráfico, aceitou o Senhor, saiu do tráfico e passou a pregar o evangelho, mas vinha sempre aquilo: se você sair do Senhor, sabe, o Senhor vai te levar. E assim, essas coisas, né, que a gente sabe que tem. E ele contraiu uma enfermidade. E aí, depois dessa enfermidade, ele foi e falou: não, eu sei que eu vou morrer, porque o Senhor não vai me manter aqui para me afastar do caminho dele. Essa doença, na verdade, é para me levar, para que eu não saia, que eu não me desvie do caminho. E um garoto de 20 e poucos anos, sabe? E aí você vê, né, como que, assim, uma distorção da palavra
E lembrando aqui o que Gabriel disse, né? O diabo usa a palavra, porque quando ele tentou Jesus no deserto, ele usou a palavra para tentar Jesus. Ele não usou, sabe, outras coisas, ele usou a própria palavra. Mas o Senhor, né, estava ali focado no que o Pai tinha dito. Então ele confrontou Satanás com a própria palavra. Essa que você falou não faz sentido, porque o Pai disse, né, dar a ordem aos seus anjos, ao seu respeito, não tentarás o Senhor, essas coisas. Então, assim, a gente precisa ter essa mentalidade de que nós não estamos mais na velha aliança, nós estamos na nova aliança, né? Jesus morreu, ele cumpriu toda a lei, ele não revogou, ele cumpriu, só que ele já cumpriu e ele ressuscitou. E agora ele nos levou para um novo nível. E ele nos fez assentar com eles. E nos deu e nos confiou um ministério de reconciliação, que é levar as pessoas ao Senhor, não para que elas morram, sabe? O Senhor tem vida e é vida em abundância. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o inimigo. E essas distorções precisam ser corrigidas. Um ponto que eu notei aqui, foi quando a Ana falou, nós não somos caçadores de falhas, somos mineradores de ouro. O Chris Volato fala muito isso. E é muito fácil constatar fatos, constatar pecado, constatar erro das pessoas. Mas é difícil. Em Romanos fala que o que nos conduz ao arrependimento é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Não é a maldade, é a bondade de Deus. Sabe quando você faz algo para uma pessoa e que você, por exemplo, está esperando muitas das vezes o mal, e aí ela vem sabe, com uma bondade ou com aquilo que você não esperava, porque você esperava algo oposto. Aquilo te desconcerta, e assim o Senhor faz com a gente, porque Ele nos enxerga como filho. E aí Ele revela a bondade dele para nós, para nos conduzir ao arrependimento, nos convencendo do erro, do pecado. Mas Ele não parte da acusação, Ele parte, né, de trazer a revelação do céu para nós, e aí alinhados com a palavra dele, a gente libera. A profecia precisa apontar para uma redenção, né? Precisa apontar, a gente libera, quando a gente libera a palavra profética, né? A gente está alinhado com o céu. O Senhor, o que o Senhor está vendo dessa pessoa? Como o Senhor vê ela? E aí, quando a gente libera a palavra profética, a gente libera o que o céu está falando a respeito daquela pessoa. Se a gente enxerga, por exemplo, aquela pessoa num conflito, sabe? Numa ansiedade, e a gente começa a liberar, a gente vai falar assim, porque eu estou vendo ansiedade na sua vida. Não, a gente vai falar, eu libero paz sobre você, eu vejo a paz do Senhor invadindo você. Sabe, a gente alinha com aquilo que o céu está querendo sobre aquela pessoa. E essa é a comissão que o Senhor nos deu, de trazer o profético alinhado para a nova aliança, para aquilo que o Senhor já fez naquela cruz. A gente não precisa mais sabe, de querer manter as pessoas, muitas das vezes no Senhor, por exemplo, por medo, sabe? A fé, na verdade, o verdadeiro amor lança fora o medo. Então você não vai controlar ninguém pelo medo, né? Então a gente precisa alinhar essas coisas. E outra coisa, como a Ana disse aqui, nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo e com o Senhor. Por quê? Porque sem conhecimento, né, o povo perece. E é verdade. Se eu chegar aqui e você não buscar o Senhor, sabe, você não tiver o seu relacionamento com o Senhor, qualquer coisa que eu falar, você vai tomar como verdade, muitas das vezes. Por quê? Porque você não tem o seu relacionamento com o Senhor. Assim mesmo, a gente, quando vai buscar, sabe, hoje em dia, então, através de redes sociais, sabe, a gente recebe tanta informação, tanta informação, tanta informação, e a gente, às vezes, precisa filtrar e saber, assim, o que é do Senhor e o que não é, o que está alinhado com o Pai e o que não está alinhado. Como que a gente vai conseguir fazer isso se a gente não busca o Senhor, se a gente não tem relacionamento com Ele? Então, a gente precisa manter isso também. Buscar o Senhor, sabe? Entender nele qual é o nosso papel. A palavra dele, a gente sempre fala esse versículo aqui. Eu gosto muito desse versículo. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus.
Os filhos de Deus estão aonde? Sabe? Onde nós estamos? Que não, sabe, tá, você olha para o lado, é desespero, né? É pessoa, às vezes, muitas das vezes, com problemas assim, que ela, humanamente falando, não consegue resolver. Sabe, a gente vive num mundo de ansiedade, a gente vive num mundo de problemas, e nós precisamos ser agentes do céu que vai trazer, sabe, a gente vai trazer, acessar, como eles disseram aqui, né? O reino de Deus já e não, né? Então, a gente traz o reino de Deus e manifesta ele para hoje, agora. A gente vai lá, acessa através da nossa fé e traz o reino de Deus agora e manifesta isso. Então, é isso que eu queria contribuir para cada um. Amém? Gabriel, Bruna, vocês. Eu vi uma oração logo, um pedido de oração logo no início. Se vocês não tiverem alguma outra coisa, penso em orarmos. Vamos, Quer vamos falar, orar Gabriel? sim. Já são 15 para as 10, né? É importante. Vamos lá. Amém. Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa reunião, te agradecemos, Senhor, por esse tempo de alinhamento, te agradecemos, Senhor, porque tudo aquilo que foi falado aqui, tudo que foi ministrado aqui no nosso coração, Pai, nós sabemos que tem um propósito eterno, um propósito de reconectar filhos, Pai, de alinhar, Pai, os céus, a terra. Pai, o céu está alinhado à terra, mas a terra, Pai, precisa ser alinhada com o teu coração, e é isso que nós estamos aqui, Pai, querendo trazer os céus para a terra. E em nome de Jesus, nós queremos aqui, Pai, nos colocar completamente disponíveis para revelar o Pai, para manifestar a tua glória, Pai, nessa terra. Senhor, para que mais pessoas conheçam, se encontrem com esse amor perfeito e incondicional. Pai, nós te agradecemos agora, Pai, pela vida da Mayra. Nós te agradecemos, ó Deus, por aquilo que o Senhor já fez, porque nós cremos que o Senhor já fez. Então nós oramos, Pai, pela memória dela. Senhor, não sei exatamente como ela tem passado os dias, como estão as coisas, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, Pai, cada dia, o deitar, o levantar dela. Então, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos porque nós cremos que uma palavra tua, Pai, é suficiente para mudar esse quadro, Pai. Senhor, então nós anulamos agora, nós derrubamos agora toda a tentativa do inimigo, Pai, de confusão mental. Nós agora damos uma ordem no mundo espiritual para que se revele o Pai sobre essa situação que ela está vivenciando, perda de memória. Pai, em nome de Jesus, nós revelamos, nós declaramos o reino de paz, justiça e alegria sobre a vida dela. Nós declaramos, Pai, essa paz que nós entregamos o direito de entender. Pai, não sabemos como vai ser, não sabemos como o Senhor vai fazer, mas nós cremos que a tua palavra é suficiente. Nós cooperamos agora com o que o céu já fez, com o que o céu já decretou sobre a vida da Mayra. E em nome de Jesus nós declaramos agora neurônios, células se alinhando, Senhor, as emoções dela se alinhando ao coração do Pai, se alinhando à mente de Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A origem, Pai, dessa perda de memória agora, nós cremos e nós declaramos que agora cai por terra toda tentativa do inimigo de paralisar a tua filha, de fazê-la retroceder. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a Mayra vai avançar no reino, ela vai avançar nos planos que o Senhor tem para a vida dela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, é no poder e autoridade do teu nome. Senhor, nós cremos
E nós sabemos, temos essa convicção, que nada que nós possamos falar, fazer, pode mudar se não for pelo teu nome. E é por isso que nós declaramos em nome de Jesus, que é poderoso, que é sobre todo nome. Nós declaramos agora alinhado, mente e coração, alinhado ao céu, alinhado ao coração do Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos pois nós cremos, Pai, que essa palavra, essa semente, ela vai frutificar, Pai. Ela vai gerar muitos frutos, Pai, nas nossas vidas. Pai, porque nós não queremos apenas ouvir e que essa palavra seja esquecida, mas que essa palavra ela cresça em nós, ela frutifique e que nós possamos, Pai, fazer parceria com essa palavra. Nós nos levantamos hoje, Pai, para sermos cooperadores do reino. Senhor, nós nos levantamos hoje, Pai, para sermos tradutores daquilo que o céu já declarou, daquilo que o céu já fez, em nome de Jesus. E por isso nós não fazemos parceria com medo, nós não fazemos parceria com orgulho, nós não fazemos parceria com a vaidade, Senhor, mas nós fazemos parceria com o céu. Nós fazemos parceria com o Espírito Santo. Pai, nós queremos, nesse dia, declarar que todos aqui, aqueles que estão aqui agora, aqueles que vão ouvir essa gravação, vão assistir essa gravação, nós declaramos agora um mover sobrenatural sobre as emoções, sobre os pensamentos e sobre tudo aquilo que, de alguma forma, Pai, impediu até o momento, até hoje, que nós pudéssemos, Pai, florescer, frutificar, cooperar com o teu reino. Agora nós nos colocamos, Senhor, nesse lugar de ser aquele que faz parceria com o Pai, aquele que trabalha com o Pai. Em nome de Jesus, nós não aceitamos mais nenhuma palavra de negação, nenhuma palavra negativa relacionada àquilo que a nossa identidade. Senhor, nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. E por isso, Pai, nós nos levantamos para ser aquilo que o Senhor diz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro por uma noite de sono abençoada, por sonhos. Sonhos, aqueles que já sonham, que sonhem mais, aqueles que não lembram dos seus sonhos, que tenham sonhos proféticos, sonhos do alto, sonhos alinhados ao coração do Pai, que revelam o coração dele para sua casa, para sua família, para sua igreja, para o seu vizinho, para o seu bairro, sua cidade. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sonhos, sonhos proféticos sobre essa noite, sobre a nossa vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu senti só de falar que, sabe, às vezes as pessoas veem os ministros, os pregadores, ou às vezes vem a gente aqui ministrando e pensa assim, poxa, um dia eu vou ter a minha vida toda ajustada para eu poder também pregar. Acontece que a gente tem as mesmas lutas e cada um tem as suas lutas e a gente também passa por desafios que parece que a gente vai naufragar na fé. E eu já sei disso, então, às vezes, eu nem pergunto, porque eu sei que está todo mundo na luta, né? Tá todo mundo passando por lutas e dificuldades, só que a gente escolhe crer e a gente escolhe continuar fazendo aquilo que o Senhor já disse que é para a gente fazer. E a Ana começou falando algo aqui, pregar o evangelho, ide, curar os enfermos, né? Perdoar, amar, tudo isso já é parte da nossa identidade, do nosso chamado. A gente não precisa esperar estar com a vida perfeita, a gente não precisa esperar estar com a cura manifesta, com a prosperidade materializada, com dinheiro na conta, sabe? Ah, Gabriel, mas o que vão pensar? Eu estou endividado, e aí se eu pregar o evangelho, vão falar mesmo, vão falar que é caloteiro, ah lá, e prega o evangelho. Não importa, sabe? A nossa realidade vai se ajustar. E eu li aqui Lucas 18, 7 e 8. Ele fará justiça, mas quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Essa é a questão. A gente vai escolher
obedecer, e obedecer não é ler um manual de regras para cumprir, fazer o checklist. Obedecer é eu ouvir, crer e agir naquilo que a gente é baseado naquilo que a gente crê. Então toma a decisão se todas essas pessoas que estão nessas chamadas, que porventura começaram a assistir esse vídeo no YouTube, começarem a andar como filhos e filhas e decidirem obedecer tudo que a palavra de Deus diz, decidirem acreditar que, poxa, não, eu ouço a voz de Deus. Eu ouço a voz de Deus. Ele já falou comigo. Gabriel, ora por mim para eu começar a ouvir a voz de Deus. Não, você já ouve. Você já ouve. Só que às vezes a gente chama boas ideias que a gente tem é, é, o que Deus falou, a gente chama de boas ideias, sabe? O discernimento que a gente tem, a gente pensa que é nosso. A sabedoria que a gente tem, a gente pensa que é nosso. Não, tudo isso é Deus falando. E Deus fala através dos nossos pensamentos, sentimentos, visões, imaginações. Amém? Que Deus abençoe. Orem por nós. Orem pelo toda a equipe do Aviva Zoom, pelos nossos ministérios, nossos projetos. A Ana tem o desafio aí da viagem para o Escola de Profetas. A gente tem nossos desafios aqui. Temos marcado já a data do batismo. O Abner tem o curso dele, a mentoria dele, né? Então, cubram, a gente conta com as orações de vocês. E queria dar uma sugestão e fica valendo como ativação para hoje. Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, Ana. Quem nunca teve uma experiência de profetizar e quer ter uma experiência de profetizar, escolha alguém e profetize. Se você tiver com muita vergonha de errar, com muita insegurança, escolha um de nós, ou eu, a Ana, a Bruna, o Abner. A gente não vai contar para ninguém se você errar. Mas escolha alguém, profetiza, sabe? Pergunta, pai. Lembra que a gente pergunta quando a gente vai começar a reunião na quinta-feira? Pergunte ao Espírito Santo o que o Senhor tem para hoje, o que nós vamos viver hoje. Parece que a gente não tem o que falar, a gente fica repetindo, mas é porque é o que a gente acredita. Então pergunta, pai, o que o Senhor tem para a vida dessa pessoa? Você pode fazer essa oração por si mesmo, mas você pode fazer essa oração por outra pessoa. Treina, desfruta disso. É tão legal quando a gente percebe que o que é mais improvável vai fazer total sentido, como a Ana contou a história lá do mercado. Amém? Quem vai fazer o desafio? É só catar o telefone nosso lá e aproveitar e fazer, e mandar mensagem. O WhatsApp tá aí para isso, gente. Amém? Deus abençoe. Uma boa noite. Até quinta-feira que vem. Compartilhe os testemunhos lá no grupo. Peçam oração, orem uns pelos outros. Que daqui a pouquinho a gente fecha, Lembrando, amanhã a gente Gabriel, fecha. que Aham. o grupo está aberto e o pessoal Isso. pode interagir lá, liberar a palavra profética lá. Vai ficar aberto por 24 horas, não precisa sair do grupo, que a gente vai fechar ele amanhã, justamente para assim, não ficar entrando muitas mensagens, né? Mas de hoje para amanhã vai ficar aberto. E aí, quem sentir vontade, né, pode liberar palavras lá. E convidem pessoas. Manda o link, pega o link do grupo e envia para todo mundo. Não tem problema nenhum você convidar. Amém? É isso. Amém. E lembrando só também que toda quinta-feira a gente grava, né, essa reunião. Se você quer mandar para alguém, daqui a pouquinho eu já compartilho lá no nosso canal do YouTube, eu coloco lá no grupo. Se você quer compartilhar com alguém, né, essa mensagem de hoje ou as anteriores, na quinta-feira passada nós falamos sobre ouvir a voz do Pai. Então, compartilha. Tá querendo ouvir uma palavra, entra lá no nosso canal, tem palavras já de algum tempo que a gente começou a gravar, né? De repente você não estava nesse dia, então ouve uma palavra, e é isso. E compartilha lá no grupo com a gente o que que Deus falou com você, como é que foi para você, porque isso edifica a nossa fé e edifica de quem também não entrou aqui e que, ai, será que é para eu entrar? Aí vai ver lá o teu testemunho, uau, isso falou comigo, Deus falou comigo desse jeito, a pessoa vai ser encorajada também. Amém? É isso. Amém. Eu sei que já deu hora, mas eu preciso fazer algo. Se você ouviu alguma palavra de maldição, alguma sentença, se você acreditou em algo de morte, destruição, falência, doença,
divórcio ou qualquer outra coisa maligna, seja através de alguma autoridade, seja através de uma liderança da igreja, seja através de um horóscopo, de uma vidente, de um falso profeta, ou algum pai de santo, alguma pessoa que teoricamente tem poderes espirituais e que viu um futuro de tragédia na tua vida, ou que liberou uma palavra de maldição sobre a sua vida, e isso te assombra. Eu quero declarar isso quebrado agora sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu arranco essa mentira de sobre você e eu coloco a verdade de vida em abundância, cura, saúde, prosperidade. Eu declaro a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu declaro uma vida longa. Troque agora essa crença nessa mentira pela crença na verdade. Tanto a verdadeira, tanto a falsa profecia quanto a verdadeira profecia têm o poder de criar realidade. Quem vai decidir o que vai acontecer é você, no que você vai acreditar, no que o diabo falou ou no que Deus falou para você. Então decida hoje acreditar na vida em abundância que Jesus tem para você e nas palavras que o Pai liberou sobre a tua vida, que são palavras de bem. Ele deseja te dar o futuro que você deseja. Essa é a sentença sobre a tua vida. É uma sentença de paz, é uma sentença de shalom de Deus. É uma sentença de salvação e de bênção. Nenhuma praga lançada contra você vai prevalecer. E nós declaramos a bênção e o favor de Deus. Nós profetizamos o reino de Deus operando em favor do seu êxito, do seu sucesso, do êxito dos teus projetos, dos seus negócios, dos seus empreendimentos e da sua saúde, em nome de Jesus. Amém. Quem ficou até o final ganhou um brinde, hein? Deus abençoe. Boa noite, paz, irmãos. Boa noite, gente. Boa noite, a